Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos deixando aqui os nossos contatos para um possível agendamento aqui nos nossos telefones, convencional e celular, e-mail. Caso você interesse em nos agendar aí para dar uma palestra na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, nós temos aqui os nossos contatos para agendamento. E aqui, lembrando que nesse link aqui, que está sempre, ou estará sempre no rodapé das lições, dos vídeos, na descrição dos vídeos, Net Dominical, que é um blog exclusivamente dedicado à escola dominical. Lá você encontra as lições antecipadas, você não precisa nem pagar por lições, por revistas. Nós postamos todas as lições antecipadamente e também vídeos comentados. Lição 13 do primeiro trimestre de 2017, CPAD. Uma vida de frutificação. Lembrando que esta aqui é a última lição. E a temática desta revista, desse primeiro trimestre, foi as obras da carne e o fruto do Espírito. E nessa última lição estaremos estudando uma vida de frutificação. Essa lição está direcionada para o dia 26 de março de 2017. Texto áureo: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, versículo 2. Verdade e prática: o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Objetivo geral: explicar que o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira. Os objetivos específicos: compreender a singularidade da videira e seus ramos, mostrar o fundamento da frutificação espiritual, explicar que fomos chamados para frutificar. Lembrando que cada objetivo desse aqui é pertinente à parte esboçada da lição. Parte 1, parte 2, parte 3. Meu querido irmão, nesta última lição do trimestre, lição 13, estudaremos a respeito da frutificação da vida do crente. Você tem produzido fruto do Espírito? É a pergunta. Precisamos frutificar. Há uma necessidade. Por isso necessitamos estar ligados à videira verdadeira. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele nada podemos. João 15 e 4. O propósito de uma vida frutífera é tão somente glorificar o Pai. João 15 e 8. Então, vamos estudar aqui a frutificação. E nós já aprendemos sobre os frutos do Espírito. A frutificação é produzir frutos. E quais seriam esses frutos? O Espírito Santo de Deus produz em nós frutos. Aqui nós temos uma área carregada de frutos. Esses frutos são paz, paciência, bondade, domínio próprio, alegria, mansidão, fidelidade. E o principal dele é amor. O propósito da frutificação. Por que que nós vamos produzir frutos? Ou seja, por que a frutificação?
A frutificação é uma expressão da vida de Cristo. Cristo é um exemplo de alguém que frutificou, que produziu frutos. A frutificação é evidência de discipulado, quer dizer, quem é discipulado, quem é ensinado, ele evidencia frutificação. A frutificação abençoa outras pessoas, quer dizer, quem produz esses frutos está beneficiando outras pessoas. A frutificação traz glória a Deus, porque o objetivo de toda essa frutificação é glorificar a Deus, não é o homem. O alvo das atenções é Deus. Então, temos aqui essa simbologia: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos ver nesta lição que nós vamos tratar de uma alegoria ou uma parábola. O comentarista nos remete à compreensão da figura de linguagem, alegoria, que no caso aqui é uma parábola. Então, na primeira parte, a videira e seus ramos, a parábola da vinha. Olha aqui, vamos entender, antes de adentrarmos neste interessante conceito, o que é uma parábola e o que é uma alegoria. Que a Bíblia está recheada de parábolas, de alegoria. Qual é a diferença? E eu devo adiantar-lhes que toda parábola é uma alegoria, mas nem toda alegoria é uma parábola. Então vamos ver essa diferença. Alegoria: modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Quando se usa a forma figurada dos vocábulos, das palavras, ou seja, o sentido conotativo envolvendo uma expressão, aí é uma alegoria. Já a parábola é narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Quer dizer, é uma comparação de fatos reais ou não, para nos trazer ou traduzir uma ideia central. A parábola é uma alegoria porque aqui nós temos envolvendo símbolos, a palavra no sentido figurativo. Então toda parábola é uma alegoria. Agora, nem toda alegoria é uma parábola. Pode ser que não se tenha uma comparação, se tenha um anacoluto, se tenha uma metonímia, se tenha uma hipérbole, ou outra coisa. E aí ficou claro aqui o que é alegoria e o que é parábola. A parábola da vinha. Nós temos aqui elementos representativos. Nós temos o agricultor, nós temos o lavrador, o dono da vinha, nós temos a videira, que é a árvore representativa aqui, que produz vinho, e nós temos os ramos. O agricultor, ou seja, aqui o lavrador, é Deus. A videira é Cristo, que é a árvore plantada. Os ramos somos nós. Então, temos aqui uma parábola, a chamada parábola da vinha, em que nós temos aqui toda uma organização de elementos com funções comparativas e figurativas. A vinha é a seara. Então veja bem que nós temos aqui elementos representativos. No segundo subponto, condição para ser produtivo. Segundo os agrônomos, a videira leva 3 anos para dar os primeiros frutos. As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muitos cuidados. Na vida espiritual é preciso discipulado, o ensino da palavra de Deus. Contudo, para ser frutífero, é imprescindível estar ligado a Cristo, a videira verdadeira. Eu vos falei no subponto acima que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Longe dele não existe vida. Você corta um ramo da videira, ele morre e a videira continua. E aí não existe vida, apenas morte.
evidente que se tirarmos os ramos, aqueles que são tirados morrem. Quando os ramos se afastam da videira, logo deixam de receber da sua seiva, tornando-se secos e infrutíferos. Quem entende de enxertia sabe que existe formas de se enxertar, e uma delas exige que se rape ou corte um lado do ramo e a outra parte do enxerto base, e se cole, passa-se uma fita ali, e como a seiva passa de um para o outro, aquele galho, depois de 3 meses, você pode cortar lá do tronco e ele vai prosseguir com vida, porque a seiva condutora está presente. Assim também somos nós, precisamos estar ligados à videira, que é Cristo, que nos passa a seiva, uma espécie de sangue, no caso dos seres vivos, animais, e no caso das plantas, a seiva. Essa seiva nos dá a vida, que é oriunda da videira verdadeira, que é Cristo. Então aqui há uma simbologia muito rica, interessantíssima. Quem quer estudar a Bíblia e quer aprender a Bíblia precisa entender de parábola, de figuras de linguagem, de alegoria e etc. No subponto 3, a poda. Podar é aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ajuda a produzir novos ramos, fazendo com que a produção de frutos seja maior. Na vida espiritual, também somos podados e cuidados pelo Senhor. Ele retira de nós tudo o que nos impede de frutificar. Contudo, se depois de cuidados não produzimos frutos, não resta alternativa a não ser o corte e o descarte no fogo. João 15:2. Na vinha do Senhor não há ramos para enfeitar, todos precisam ser frutíferos. Então os ramos têm uma especificidade, não é para enfeite. Os ramos são para frutificar, produzir frutos. E a poda é justamente um encaminhamento da possibilidade dos ramos produzir frutos, quando alguns galhos, alguns ramos estão atrapalhando e vão impedir uma frutificação melhor, então se apara aqueles ramos, se faz essa poda. Isso aqui é um encaminhamento que pode ser traduzido para a nossa vida espiritual, quando nós somos corrigidos, quando nós somos trabalhados pelo Senhor. E aí acontece a poda, não para nos melindrar ou para nos deixar em estado de ridículo, mas para nos projetarmos melhor. E na videira nós vamos produzir frutos e não seremos simplesmente enfeites. Vamos para a segunda parte. O fundamento da frutificação espiritual, firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente, ele é o principal fruto. Gálatas 5:22. Fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. Romanos 3:24. A graça divina, além de destruir os pecados, enxerta em nós a semente do amor. O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, o egoísmo e a incredulidade. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta. Ele se sacrificou pelos pecadores, João 3,16, que é o texto de ouro, ou seja, principal da Bíblia. O que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor. O amor nos leva a servir ao nosso próximo, e esse servir é sem interesse ou vantagens materiais. O amor, ele é o polo antagônico do egoísmo. Vamos supor que tivéssemos 2 polos. O polo norte seria, vamos dizer assim, o egoísmo, e o polo sul, o amor. O amor está sobre todas as coisas porque Deus é amor. Ele
nos tem dado deste amor para que nós possamos servir aqueles que estão à nossa volta. No segundo subponto, porque o amor é a base da frutificação. A base de toda a frutificação é o amor, porque ele é o alicerce de todas as virtudes. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que é chamado o capítulo do amor. Aqui, Paulo brada dizendo: ainda que eu tivesse todo o conhecimento, tivesse toda a ciência, falasse em línguas, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse o dom de profecia, se não tivesse amor, seria como metal que soa, como que tinha sem sentido algum. Então o amor é a base, é a estrutura de tudo. Sem amor nada tem sentido. O amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor. Então, amor não consiste de utopia, de sonho, de quimera, não consiste de teoria. Amor é praticidade. Amor é concretude. E muitas pessoas estão precisando dessa concretude, deste ato verdadeiro, deste ato concreto, real, plausível, que pode produzir efeitos extraordinários na vida daqueles que estão à nossa volta. No subponto 3, cheios do Espírito e de amor. O amor é gerado em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer que somos templo, habitação do Consolador. Esta virtude era uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Por quê? Porque todos ali eram cheios do Espírito. O amor fazia com que repartissem seus bens. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Nós temos esse registro em Atos capítulo 4, verso 34. Levava também os crentes a amarem, mesmo sofrendo perseguição e morte. Atos 7, versículo 60. Cheios do amor. O amor é que nos impulsiona à prática de atos concretos. O Espírito Santo é o agente, é a mola propulsora que nos remete ao ato de amar. Sem o Espírito Santo, ninguém jamais pôde amar. A igreja primitiva estava pautada nas raias do amor. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas vendiam suas propriedades e repartiam entre elas. Era um ato do amor verdadeiro. Era uma koinonia, ou seja, uma comunidade de salvos em que as suas atitudes eram comuns em virtude da presença marcante do Espírito Santo de Deus e do amor verdadeiro reinando entre os irmãos. Hoje está escasso. Como está escasso o amor, a presença do Espírito Santo de Deus. Temos nas igrejas sermões polidos, sermões requintados para impressionar o ouvido e o intelecto, requintado de homilética, mas desprovido do ato verdadeiro que nos torna verdadeiros cristãos. O amor, o Espírito Santo em nossa vida. Terceira parte, chamados para frutificar, revestidos de amor. Em Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade. Isso são frutos do Espírito. Busquemos as coisas que são de cima. E Colossenses 3, 1 e 2, nós vamos ter o registro dessas verdades. Suas atitudes devem refletir tal verdade, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Já retiramos a roupa velha, nossos trapos de imundícia, que é a natureza pecaminosa. O amor, fruto do Espírito em nossa vida, nos conduz. E aí nós temos aqui subpartes interessantes.
a frutificar em nosso relacionamento espiritual, a ter um relacionamento conjugal frutífero, a ter um relacionamento familiar frutífero. Quando temos o amor, quando nós tiramos a roupa velha e em nós a presença do Espírito Santo e o amor reina, nós vamos frutificar em nosso relacionamento espiritual. Temos uma comunhão com o Pai e mediante a oração e jejum, a leitura da palavra de Deus. Então esse aqui é o relacionamento espiritual. A ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amarmos a Deus, amamos também o nosso cônjuge com um amor altruísta. Amar a esposa é um princípio divino para os maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo a entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. A ter um relacionamento familiar frutífero. A esposa será submissa ao marido e os filhos lhe serão obedientes. Efésios 5, 22 e ainda 6 e 1. Então está aqui, quando nós somos revestidos de amor, o que acontece? Haverá de se frutificar em nosso relacionamento espiritual, haverá de ter um relacionamento conjugal frutífero e ter um relacionamento familiar frutífero. No subponto 2 da parte 3, se a palavra estiver em nós. Só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nós. O que isso significa? Meus irmãos, a palavra não pode ser apenas uma teoria em nossa vida, mas uma praticidade. A palavra em nós significa que nós estamos praticando esta palavra. E essa é uma condição para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. João 15, 7. É por intermédio das palavras de Jesus, ou seja, por meio de seus ensinamentos, que podemos orar corretamente, segundo a vontade do Pai. As palavras de Jesus fazem com que venhamos nos tornar semelhantes a Ele. A palavra de Cristo em nós é a prática dos ensinamentos de Cristo. Se isto estiver acontecendo, então vamos frutificar, porque nós fomos chamados para frutificar. E só frutificamos se estivermos em Cristo. Nós aprendemos que se formos podados da videira, aqueles galhos que são podados morrem. Terceiro subponto, cumprindo a lei. O cumprimento da lei é o amor. Paulo trata disso em Romanos. Ele se aprofunda sobre a lei no capítulo 13 e versículo 8 de Romanos. E ele diz o seguinte, que o cumprimento da lei é o amor. Veja bem, em Romanos 13 e 10. O amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Então, o cumprimento da lei é o amor. O amor é a essência. Só vamos frutificar se tivermos o amor em nossos corações. O amor, uma afeição profunda que se tem por alguém. Os necessitados que estão à nossa volta, os carentes, os órfãos, as viúvas, conforme materializa o livro ou a carta de Tiago, que é o evangelho concreto. A verdadeira religião consiste de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então, que possamos absorver esta lição. Meu querido internauta, o amor de Deus por nós é singular, ou seja, é único, não tem outro. Quando experimentamos deste amor, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus, o nosso amado, seja glorificado e exaltado. Porque o fito principal é enaltecer o nome do Senhor Jesus, quando nós frutificamos. Frutificar é uma necessidade. Frutificar é produzir frutos. Frutificar é alimentar aqueles que estão à nossa volta, porque produzimos frutos.
Quando isso não ocorre, então não estamos produzindo fruto. Estamos num evangelho utópico, num evangelho teórico, num evangelho fortuito, num evangelho que não é poder de Deus, num evangelho que não transforma, num evangelho que encaminha somente questões econômicas, da prosperidade, um evangelho que não muda o pecador, que o pecador fica apenas ali se agasalhando, mas não há mudança. Então esse não é genuíno. Nós fomos chamados para produzir frutos. A partir do momento que nós fomos agraciados com a presença do amor de Deus em nossos corações, em nós começa a emanar frutos. Aleluia! Oh, glorificado seja Jesus Cristo em nossa vida. Isto é para a glória do nome mavioso de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Questionário, estou deixando aqui o questionário para você, porque você dar não pede a uma Deus estudada aqui nele e passar aí as respostas para o seu questionário restaurar da sua sua classe. visão, Pausar o vídeo e catalogar aqui as respostas dessas experiências. sentir o Que Deus seu amor, nos abençoe. Jesus por seu favor, lá do céu te ver.